Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Endrigo e hoje a gente vai falar sobre o método AHP, que seria o Analytical Hierarchy Process, e o método AHP Gaussiano. E se esse vídeo for útil, curta, compartilhe e se inscreve no canal. Não posso esquecer disso. O que é o método AHP? O método AHP ele é um método que você vai usar para escolher o melhor dentre algumas alternativas. Por exemplo, você pode fazer, e até talvez a gente pode fazer depois um outro vídeo, dependendo, qual o melhor time de futebol, de, sei lá, brasileiro dos últimos tempos. E aí você pode analisar quanto, sei lá, chute a gol, quanto posse de bola, quantos campeonatos ganhou, quantos isso, quantos aquilo. E aí você pode usar todos esses critérios e juntar para chegar numa decisão. Ou você pode escolher ali alguma coisa que você quer comprar. Tem várias opções ali do que você deseja comprar. Você precisa ter dados de cada uma dessas alternativas, né? Dados numéricos, para você poder comparar e chegar na sua decisão. O método HP, você vai ter esses critérios, né? E você tem que, né, o tomador de decisão ou quem está definindo, precisa comparar esses critérios e te falar qual que é o critério mais importante. E o que vai acontecendo? Se você tiver muitos critérios, isso vai se tornar um problema, porque você tem que comparar de dois em dois. Então, o número de comparações que você faz vai ser a quantidade de critérios N vezes N menos 1 dividido por 2. Ou seja, se você tiver 10 critérios, eu estou falando 10 vezes 9 dividido por 2. Ou seja, 5 vezes 9, 54. Você tem 54 comparações, você tem que falar, sei lá, o custo e o peso. O que é mais importante? O custo ou, sei lá, a altura? O custo ou... Nananã, nananã. E aí você vai tendo que comparar, e você tem que tomar cuidado para não cair em contradição. Né? Você falar que A é melhor que B, aí B é melhor que C, e aí você fala que C é melhor que A. Faz sentido, né? E aí, depois disso, tem a evolução, que é o método HP gaussiano. Qual que é a vantagem dele? O método HP, você tem uma limitação de 15 critérios. Então, você pode usar ele somente se tiver até 15 critérios. No HP gaussiano, você não tem. Outra vantagem é que no HP gaussiano, você não precisa desse esforço ali de falar qual critério é mais importante. Porque o método em si, ele vai avaliar o quanto cada critério seu varia. E então, no caso, o quanto esse critério ele é mais ou menos forte para diferenciar cada uma das alternativas. Vou dar um exemplo que vai ficar mais claro. Imagina que você está montando ali no time de futebol americano, então eu não entendo muito, então posso falar besteira, e aí você precisa colocar um cara grande e forte ali para sua defesa. E aí, digamos, você tem uma lista de alternativas, você tem os jogadores, aí você tem a altura deles e você tem o peso deles. Então, o ideal é ter um cara muito alto e muito forte para parar os outros ali, que ele vai ter uma capacidade, digamos, de parada maior. Aí você vai lá na lista. Quanto que está variando as alturas ali dos seus jogadores? Digamos que está variando, sei lá, de 1,80 até 2 metros de altura. Né? Você tem lá 10 opções de jogadores. Legal. 80, 82, 85, 90, 2 metros. Tal. E o peso deles? O peso deles, você vai ter um cara que pesa, sei lá, 60 quilos e você vai ter cara que pesa 120. 120, 130 quilos. Se você parar para pensar só na altura, a altura ela está variando de 1,80 a 2. Ou seja, são 20 centímetros em 2 metros, digamos assim, é 10%. Agora no peso, está variando de 60 até 120. Ou seja, é o dobro. Tá vendo? Você tem uma variação maior. Então, só olhando isso, tá? O HP gaussiano, ele vai falar que o peso, ele é um fator mais importante nesse caso ali, porque ele consegue discriminar melhor os seus jogadores. Porque a altura é quase todo mundo igual, digamos assim, não tem muita diferença. Agora, o peso, se você pegar o cara, colocar, sei lá, o cara de 120 quilos lá, ele vai ter um poder de parar maior, digamos assim, tá? E eu vou fazer um exemplo prático. O exemplo prático é para escolher o melhor chocolate.
para Páscoa. Eu vou compartilhar aqui minha tela, que eu fiz uma planilhinha aqui. Vou explicar passo a passo, vai ficar mais fácil de entender. Então, aqui, ó. Eu coloquei as fotinhos de alguns chocolates que eu encontrei disponível no mercado. Né? Aqui o mercado é diferente, pressão diferente, então é os mercados aqui da Alemanha. Então, o mercado chique que eu fui, tá? Então, a gente tem aqui esse ovo da Lindt, que é umas 300 gramas, tal. Depois eu tenho dado todas as informações. Tem esse kit aqui, que aqui na foto ele tá grande, mas são 2 coelhinhos pequenininhos e os ovinhos. Coelhinho aqui já mais médio, digamos assim, que vai ter acho que 200 ou 250. Esse coelho aqui não dá para ver direito aqui na foto, mas é um coelho bem grande, é meio quilo. E também, aí eu achei outras opções também. Ah, tem um chocolate aqui 70%. Eu, pelo menos, gosto. Chocolate meio amargo. Mais amargo ali, no caso, né? E tem os bombonzinhos 70%. Legal. Tem uma opção também um pouco mais barata, que é o tablete, né? A barra aqui com as avelã da Lindt e tal. Tem também caixa de bombom. Tem barra de Milka, também com as avelãs. Isso aqui. Tem essa caixa aqui com bombom, que são vários bombonzinhos, que é dessa outra marca aqui. Essa outra caixa de bombom aqui, Schwarz e Herren chocolate. Schwarz é chocolate preto ali, né? Schwarz é preto, negro. E Herren seria para senhores ali, né? Que é um chocolatinho com licor, né? Então, parece interessante. E tem essa outra caixa de bombom aqui, que é essa marca Merci, nunca comi, mas deve ser bom, parece ser bom. Aqui não dá para ver direito na foto, né? Porque foi um recorte aqui, mas é uma caixa grande, de 675 gramas, tá? Então, vamos para os dados aqui que eu fui colocando. Eu fui colocando, que nem as alternativas que eu falei ali, o ovo, 2 coelhos, o coelho médio, o coelho grande, os bombons 70%, a barra com avelã, o bombonzinho variado, a barra de Milka, essa caixa da Piasten, os caixas de bombom com licor e o bombom Bercy lá. Eu tenho aqui o custo está em euro, então está variando aqui de 2,79 até 24 euros, digamos assim. Tem o peso deles, aí o peso eu tenho desde a caixinha menor aqui de 124 gramas até essa caixa maior com 675 gramas. E aí tem as outras opções, 200, 300, enfim, tudo em grama. Aí eu estou colocando energia, que aqui seria em quilocaloria. Aí eu tenho desde aqui 469 até 630 calorias, então tem uma certa variação. Quantas gramas de gordura eu tenho a cada 100 na informação nutricional, então tenho T8, 40, 20 aqui, ó, 29, então tenho também um pouco de variação. E quantas gramas de açúcar eu vou ter a cada 100 gramas também, então tem 49, 54, 25, 51, enfim. Beleza, essa é a nossa tabela, né? Como que a gente escolhe daí, né? Como que a gente vai trabalhar? Primeiro, a gente precisa informar, né, e isso vai fazer uma diferença na forma que a gente vai tratar daqui para frente, se esse é um critério monotônico de custo, ou seja, quanto menor, melhor, ou ainda quanto maior, pior, né? Então, por exemplo, o custo eu quero minimizar, eu quero comprar o mais barato possível. O peso já é o contrário, é um critério monotônico de benefício que a gente fala. Quanto maior, melhor. Então, se eu fosse só olhar pelo peso, eu ia falar, compra essa caixa maior aqui de 600, quase 1 quilo, né? 675 gramas. Agora, no meu caso, eu quero pensar que, nutricionalmente, eu quero diminuir quantas calorias eu vou ter a cada 100 gramas, quanto de gordura e quanto de açúcar eu tenho a cada 100 gramas. Então, todos são critérios de custo aqui, só o peso que é benefício. Beleza. Essa é a primeira matriz aqui que a gente montou. A gente precisa normalizar essa matriz para poder usar o método. O que é essa normalização? Vamos aqui para o lado que eu vou explicar. Opa, aqui. Então, eu tenho o custo. Né? Vou começar pelo peso. Peso é mais fácil. Peso é um critério monotônico de benefício. Então, eu vou pegar cada um dos pesos e dividir pelo somatório de todas as alternativas aqui na coluna.
Só isso a gente faz para quê? Para no final a soma dar 1. Aqui não está aparecendo, mas a soma disso aqui é 1. Não está aparecendo aqui na barrinha embaixo, mas a soma de todos os pesos dá 1. Então eu vou fazer aqui, né, pegar 300 dividido aqui pelo somatório dos pesos. Vou fazer aqui, vai. Então, aqui, ó, 3,368 kg. Então, 300 dividido por 3,368 kg. Vai dar aqui quase 10%, né? 8,9%. Aí, se a gente pegar aqui a caixa de bombom, então 20% de toda aqui a variação de peso, digamos assim, está nessa caixa de bombom da Merci. Dos 3 quilos aqui, 300. E por aí vai. Nos critérios de custo, aí a fórmula é um pouquinho mais complicada. Primeiro, a gente tem que inverter. Então, vou fazer aqui a continha no custo. Então, inverteu, vou fazer 1 dividido por esse valor. Por que isso? Quanto maior o custo, eu quero que dá um número menor. E se tiver, por exemplo, se o custo for 1, 1 dividido por 1 é 1. Né? Vou fazer aqui todos. Opa! Foi todo certinho, acertei. Aí eu vou fazer a mesma coisa, vou somar tudo. Né? Então, eu vou fazer igual. Opa, igual esse cara aqui, dividido pela soma de todos eles. Então, deu aqui 0,0448. E vou fazer para todos os seguintes. Aqui eu já tenho a fórmula. Eu já preparei aqui, né? Então, já fiz as somatórias de todos. Para facilitar a minha vida, não ter que fazer essa tabelinha aqui, aqui no começo é uma fórmula C, C o critério aqui. Se isso aqui for 1, então eu sei que é custo, senão vai ser o benefício. No caso do custo, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo Armin, é a média harmônica. Média harmônica se você tiver 2 itens, por exemplo, vai ser o N, que é 2, dividido pelo somatório dos inversos. 1 mais o N1, mais 1 mais o N2, vai invertendo. Até se você for professor universitário e quiser apavorar a galera, é só, em vez de fazer média simples, você tem a média geométrica, mas a pior de todas é a média harmônica, que puxa mais ainda para baixo os números. Tá? Parênteses aí. Tinham colegas que tinha disciplina com média harmônica, o pessoal arrepiava. Né? Então, eu estou fazendo aqui a média harmônica e eu estou dividindo. Por que esse 11? 11 é a quantidade de critérios que eu tenho, a quantidade de alternativas. Eu tenho 11 alternativas. Então, eu estou dividindo por 11 só para ter esse número aqui fechado, digamos assim. E aí eu estou multiplicando pelo próprio item, porque na verdade é 1 dividido por B3, dividido pela somatória. E aí você lembra, como você está dividindo duas matrizes, você multiplica pelo inverso da matriz de baixo. Por isso que está esse número estranho, que seria 1 dividido por B3 vezes média harmônica dividido por 11 para ter a somatória ali. E aqui dá o mesmo número, tá? Então, aqui está provado aqui. Esse é igual a esse, só de um jeito mais conciso ali. Vamos voltar ali. Vou fazer esse processinho aqui de normalização, porque meu objetivo final é sempre que a soma de cada uma das colunas seja 1. Então, a soma disso aqui é 1, a soma disso aqui é 1, 1, 1 e 1. Beleza. A matriz aqui está normalizada, bonitinha. Próximo passo é a gente tirar a média de cada um dos critérios. E aqui a média é sempre igual, porque a soma de tudo isso aqui é 1. É 1. Então, se você fizer 1 dividido por 11, dá 0,091. Então, é tudo igual. E o desvio padrão. Aqui está Standard Deviation, S que é sample, que é da amostra, que seria o DESVPAD, o A, ponto A de amostral. Então, aqui, qual que é o desvio padrão aqui do custo? Desvio padrão do peso, energia, gordura, açúcar, por aí vai. Eu vou criar daí um índice que é o coeficiente de variação, que é o desvio padrão dividido pela média. Quanto maior, quer dizer que aquele item varia mais. Então, por exemplo, o custo, ele dá aqui 0,6. Peso, 0,53. E vai diminuir. E nessa última linha, eu só estou fazendo esse coeficiente de variação normalizado.
que é o mesmo processo que a gente fez antes. Então, eu vou pegar esse valor dividido pela somatória de todos os valores, né? Então, no final, o que isso aqui me significa? Que o custo, por exemplo, ele tem 34,6% de peso, de força, digamos assim, na decisão, de peso naquela decisão. O peso, 30%. Então, são os dois maiores. Se você olhar o peso e o custo, é o que está tendo maior fator. E faz sentido, porque o custo está variando de 2 até 23, ou seja, 10 vezes. O peso também, de 100 até 600, então 6 vezes. Já a energia está aqui de 400 até 600, ou seja, uma vez e meia, né, mais ou menos. Então, você tem aqui, vai, 4% de peso. Já que a gordura está variando até mais, porque eu tenho de 20 até 40 aqui, ou seja, 2 vezes. Então, tem uma variação maior aqui, uma e meia que é 2. Açúcar, também, ó, você tem 25 até 54 aqui. 54 vai ser o maior. Então, tem uma variação também. Ali de 2 vezes e um pouquinho, né? Até um pouquinho maior que 2. Então, aqui, ó, o açúcar tem peso de 15%. Tá? Beleza. Chegamos aí. E aí, o que a gente faz a partir daí? A gente vai fazer uma continha aqui que já está o resultado mostrando que é o quê? Você vai pegar essa matriz normalizada e vai multiplicar por esse coeficiente normalizado também. E aí é uma multiplicação de matriz, só que aqui ela é a matriz, essa aqui ela está em linha, né? Ela é transposta. Então você imagina que ela está aqui, né? Ela vai estar na vertical. Então você está multiplicando uma matriz que ela tem 11 linhas por 5 colunas, vezes uma outra matriz que você vai ter 5 linhas, que isso aqui vai ver, são colunas, vão virar linhas, por 1. Então, a gente vai ter um final que vai ser uma matriz 11 linhas por uma coluna, que é o que eu estou fazendo aqui. Então, estou multiplicando essa matriz aqui normalizada por a transposta dessa matriz aqui. Então, 11 por 5 vezes 5 por 1 vai dar 11 por 1. E você vai dar um resultado aqui, tá vendo? 7, 6%, 7. O somatório dele vai dar 1, né? E ele vai te dar o quanto cada alternativa, o maior número é a melhor alternativa de todos. Então, se a gente for olhar aqui, a melhor alternativa é essa caixinha aqui da Piastri, tá? Eu até deixei oculto aqui, vou desocultar. Pronto. Eu coloquei aqui, fiz a continha, né? Não coloquei o preço do quilo do chocolate, porque o custo e o preço são os dois mais importantes. Então, por exemplo, faz sentido, porque a caixa da Piastre é 7 euros o quilo. Já esses outros bombons, tem coisa aqui de 48 euros o quilo. Então, se a gente olhar aqui também, faz sentido. O que está mais vermelho escuro é a pior opção. A pior opção é o que está mais caro ali, o preço do quilo, né? Aí eu tenho aqui. E aí a gente tem alguns fatores. Se a gente parar para pensar, peso, energia, gordura e açúcar, isso aí não vai mudar de jeito nenhum. Mas o custo, pensando em Páscoa, pode ser que passando a Páscoa tenha alguma promoção. A gente pode fazer uma brincadeira. Tem aqui a barra de Milka e essa bombom da Merci são as segundas opções. A gente pode até brincar, se aqui de 3,45, se for para 2 euros, por exemplo, e a caixa for para 7 euros, será que muda as opções? Vamos ver. Opa, ó, com 2 euros já passa a ser mais interessante a barra de Milka em vez dessa caixa da Piastri, mesmo aqui sendo um pouquinho mais caro ainda do preço do quilo, porque às vezes a gordura, aqui no caso, a gordura ainda é maior, açúcar é um pouquinho menor, mas já está aqui mais favorável, aqui que o peso é maior. Não, o peso é menor também. É engraçado, o custo é menor, é que o peso é menor, né? Mas tem aqui, é que o açúcar é um pouquinho menor, o açúcar que talvez está favorecendo aqui. Deixa eu só dar um Ctrl Z aqui. Vou pegar, fazer só esse aqui a 7. Vamos ver se muda aqui.
Ó, aumentou aqui para 11, né? A gente pode até brincar. Se fizer a 6, opa, tá perto. Se fizer 5, ainda não. Esse aqui tem que ficar muito mais barato para valer a pena. Tem, ó, 5 tá quase ali, né? 4 tá quase. Teria que ser 3,50, digamos assim. Opa, agora 3,50 essa caixa aqui da Merci vale a pena. Tem que baratear muito, a gente não vai chegar nisso não. Menos da metade do preço. É, beleza, pessoal? Deixa eu parar aqui e compartilhar. Coincidência ou não, eu tinha comprado já antes de eu fazer isso aí, de fazer andança no mercado, olha só. Comprei aqui. Aí você pergunta, é gostoso esse chocolate? A caixinha aqui, ó. Essa é a resposta, ó. Deixa você tirar sua conclusão. Só tem 2 bombonzinhos aqui sobrando. Beleza? Mas eu vou ter que comprar mais agora para Páscoa. Agora eu tenho certeza que esse é o melhor. Vou comprar meia dúzia desse aqui. Beleza, pessoal? É isso aí. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.